Olá, que tal? Buenos dias, buenas tardes, buenas noches. Não sei qual horário vocês vão ver essa aula. Então, vamos a seguir nossos estudos. Hoje vamos a estudar a unidade 7. Então, por favor, pessoal, peço para que vocês peguem o seu livro lá, façam as anotações, anotem no caderno para que tudo vá bem. Tudo bem? Faça a sua parte, estou tentando fazer a minha. Então, a unidade 7. Nosotros temos como título Que ves quando te ves? E se você perceber no seu livro, nós temos lá como chamada de abertura do livro o menino se olhando no espelho. E resta essa pergunta, né? O que você vê quando você se vê? E nesta unidade vamos aprender a descrever as pessoas por el físico e el caráter, né? Então, descrever as pessoas a partir do aspecto físico e do aspecto psicológico, vamos dizer assim, a identificar coisas e personas e elaborar uma sinopse. Então, para começar, a gente tem ali, hablemos de. As seguintes palavras servem para descrever o caráter físico e, perdona, para descrever o caráter e o físico de uma pessoa. Colócalas no quadro a continuação. Então, nós vamos separar aqui conforme o caráter, né? Ou conforme o físico. Então, vamos tentar identificar isso. Então, vamos lá. Alegre. Bom, alegre a gente pode dizer que é físico, né? Amable, caráter. Perdão, né? Alegre é caráter também. Bajo ou baja, né? Baixo. Então, seria físico. Então, vamos a poner alegre, amable, bajo e baja. Delgado, essa palavra é bem interessante, pessoal. É magro, tá? Então seria físico, né? Hablador, né? Habla mucho. Então seria de caráter. Se bem que se a língua for enorme, né, dá para pôr no físico. Miedoso, então seria de caráter também, né? Medroso. Ojos oscuros ou claros, isso é fácil, né? Olhos. Pelo largo ou curto, né? Já estudamos que pelo é cabelo. Então, pelo largo significa que tem cabelo grosso? Não. Significa que tem cabelo comprido, tá? Então, pelo largo seria físico. Rubio, pessoal, vou até mudar a cor aqui, ó, do destaca-texto. Rubio, 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 guardem lá. Rubio é loiro, tá? Não é ruivo. Então, rubio seria físico. Tímido seria caráter. Bago, uma pessoa bago ou baga é o cara folgado, o cara vagabundo, então seria de caráter. Valiente, de caráter também. Tudo bem? Então nós separamos aí algumas palavras para descrever aspectos físicos e aspectos de caráter, vamos dizer assim. O número 2 está dizendo, sublinhe na atividade anterior as palavras que te descrevem e luego piensa se tu añadirias, ou seja, se você acrescentaria algo mais. Então isso aí é pessoal, depois vocês vejam se vocês são alegres, medrosos, corajosos, tímidos e tal. Número 3. Comenta com tus companheiros se cambiarias algo de ti. Você mudaria algo em você e por que razões harías isto? Bom, se a gente pensar assim, né, que a gente quer melhorar a partir de alguns parâmetros, alguns pontos de vista, tudo bem, né? Mas às vezes a pessoa assim, sei lá, não tô contente com o meu nariz. Bom, também, né, tem dinheiro para tudo e louco para tudo. Seguimos. Observa esta imagem e responde às perguntas. Então aqui, pessoal, nós temos, a gente poderia dizer que é uma charge, né, que retrata os tipos que há em la escuela. Então vejam que tem el bajito, el gordo, la gordita, la rubia sorridente, la chica de gafas, né, com óculos, el grandón, el bajito, el tímido que está lá atrás, e assim vamos. Tu te identificas
Com algum destes personagens, qual e por quê? Eu acho que eu me identifico com esse aqui, só que faltou a barba, né? Aliás, tira o cabelo e põe a barba aqui. ¿Te parece que se llevan bien? Olha que interessante essa expressão, llevan, né? Eles se dão bem? Em tua escola, se respeitam as diferenças? O que vocês acham? Que no IF as diferenças são respeitadas? Eu particularmente acho que as físicas, acho que até sim. Ah, as ideológicas são um pouco mais complicadas, as políticas então nem se fala, né? É um extrato da nossa sociedade, existe a polarização, né? Direita e esquerda. E infelizmente eu não sei se existe respeito, talvez tolerância, né? Você tolera o outro, mas pensou diferente de você, o outro é execrado, né? Principalmente pensar o que está na moda, né? Se você pensa com o que está na moda, você bomba, você ganha curtida, você ganha amigos, você tem seus grupinhos. Mas se você pensa um pouquinho diferente do que está na moda, você é execrado. Mas vamos brigar por isso, né? E vamos fazer a diferença. Tudo bem? Seguimos. Aí, o número 5, pessoal, temos um áudio. Diz lá assim. Vejam lá. Será que eu vou conseguir? Unidad 7, página 115. Hablemos de actividad 5. El programa de radio en primera persona entrevistó a algunos adolescentes que han sufrido acoso escolar. Escucha sus testimonios e indica a qué adolescente, Laura o Raúl, está asociada cada situación. En primera persona, con Sandra Camps, Radio Nacional de España. Esta semana, en primera persona, conoceremos las terribles historias que han vivido unos chicos durante su etapa escolar. Les acosaron durante años, les hicieron sentir los más pringados, les obligaron a vivir un infierno. Y todo sin razón alguna, solo porque eran diferentes, o no les seguían el rollo a los que iban de guays. Isabel, Raúl o Laura recuerdan con detalle cada amenaza, comentario o actitud de desprecio de sus compañeros de clase, pero se lo ocultaron a sus padres durante años. Laura incluso no llegó a contarlo jamás. Bueno, vosotros habéis sufrido de acoso escolar, ¿no? No en plan de, por lo menos a mí no en plan de que te pegan paliza ni nada de eso, pero sí el que se meten contigo, el que nadie quiere hacer los trabajos contigo y esas cosas que también se lleva mal. No es, a ver, no te pegan a la salida del colegio ni nada por el estilo, pero sí es un poquito todos los días. ¿Cómo fue por tu caso, por ejemplo? Pues yo llegué en sexto de primaria al colegio y pues el primer mes, bueno, pues bien, con los compañeros bastante bien. Lo que pasa es que jugábamos al fútbol en el recreo, pero un mes dejé de jugar y me empecé a juntar con otras personas de clase. Entonces ahí fue cuando empezaron a insultarme, en los cambios de clase pues tizas, a empezar a tirarme tizas desde los pasillos o una serie de amenazas de o haz esto, si no, pues estás a entrar a la salida. Y así durante bastantes años, durante 2 o 3 años. Al principio pasaba, pero ya llegaba un momento que a veces contestabas y a veces era peor, la verdad. Pero bueno. ¿Y todo eso por qué? ¿Porque te habías cambiado de grupo Sí, para...? me había cambiado de grupo, me había empezado a juntar con otro tipo de personas. Então a gente viu ali o testemunho de Laura e de Raul falando sobre o acoso escolar, né, ou seja, o bullying que eles sofreram na escola, né, obviamente. Mais especificamente ali no final, o Raul fala, né, que ele sofreu bastante com isso porque ele mudou de grupo. Simplesmente ele deixou de andar com alguns amigos e foi para outro e jogavam giz nele e outras coisas. Então depois vocês ouvem de novo, vocês têm o CD, né? Vocês ganharam isso, então ouçam, façam lá a atividade e pensa lá no número 6. Em tua escola, como crees que tratariam Raúl por haber cambiado de grupo? Né? Não sei, vocês têm mais propriedade para falar do que eu sobre isso, né? Como vocês tratam as pessoas quando elas trocam de grupos, né? Muy bien. El ejercicio número 7, tenemos un programa de radio que entrevistou a Ana Ortega e Miguel. Então vamos escutar também.
Unidad 7, página 115. Hablemos de Actividad 7. El programa de radio Oye Bien entrevistó a Ana Ortega y Miguel Ángel Avilés, expertos en educación y psicología, para hablar sobre el acoso escolar. Antes de oír la entrevista, señala si las siguientes informaciones son verdaderas o falsas. Tá, então, Luego escucha y confirma tus respuestas. antes de escutar essa entrevista, você vai Hola, marcar buenas tardes, se isso é queridos verdadeiro ou oyentes. falso. Hoy Depois tenemos con nosotros você vai a los confirmar expertos en se você educación estava y certo ou não. psicología. Ana Ortega, catedrática de Psicología y miembro de la Sociedad Española de Psicología de Então, la o que Violencia. seria el acoso Y el escolar, pionero né? en la Como que a investigación gente del acoso classifica o escolar, el bullying? doctor Miguel Ángel Avilés. Ana, ¿qué es el acoso escolar o bullying? Primeramente, muy buenas tardes a todos. El acoso o bullying es el maltrato escolar entre los alumnos, un fenómeno de violencia interpersonal injustificada que ejerce una persona o grupo contra sus semejantes y que tiene efectos de victimización en quien lo recibe. Se trata estructuralmente de un abuso que puede ser de distinta naturaleza. El acoso verbal, por ejemplo, consiste en burlas, insultos, amenazas y humillaciones. El físico son patadas, empujones, golpes. Pero también existe el sexual, como Patada los es chute, ¿tá? tocamientos y obscenidades. El racista y el muy de moda cibernético. Envío de mensajes negativos por móvil o correo electrónico. Insultos en foros y chats de internet. Quisiera aclarar que no hay que confundir los altibajos y conflictos entre adolescentes con el acoso, que es cuando esa situación se da de manera repetida. ¿Y hay un perfil de víctima del acoso? En realidad, se puede hablar de varios perfiles. El más común es el de la víctima pasiva, el que aguanta todo lo que le dicen y no reacciona. También tenemos los que después de largos periodos de sufrir reaccionan agresivamente. También los hay brillantes académicamente y por eso se meten con ellos. No hay un único perfil. ¿Existe permisividad con el bullying en el aula? Según mis investigaciones, el 85% de los escolares en España sabe decir quién está maltratando a quién, pero le tiene tanto miedo al provocador que no lo dice. Eso significa que todo el mundo en el aula lo sabe, pero no hace nada. ¿Es verdad que comportamientos como ponerle motes al alumno, reírse cuando se equivoca, acusarle de cosas que no ha hecho o no ha dicho, meterse con él por su forma de ser y de hablar, imitarlo para burlarse, esconderle o robarle cosas, ponerlo en ridículo ante los demás, meterse con alguien por el simple hecho de ser diferente, son comportamientos característicos de un caso de acoso escolar? Sí, pueden ser, pero es importante aclarar que uno de esos hechos aisladamente no caracteriza un caso de bullying. Generalmente se trata de un conjunto de factores. Tudo bem, pessoal? Então vejam que algumas coisas importantes, né, para a gente destacar. Não confundir conflitos, né, altos e baixos que tem entre os adolescentes, casos isolados, com algo que é persistente e somático, né, que é o bullying. E interessante, né, ele falar do perfil das vítimas. Às vezes elas são normalmente passivas, então elas aguentam tudo quieto e não fazem nada, ou de repente aquelas que explodem e tomam alguma atitude mais severa, né? De qualquer forma, é algo realmente a ser combatido, lembrando que aquele deboche, aquela tiração de sarro saudável, até entre amigos, a gente se diverte, dá risada, né, quando você permite, mas a partir do momento que você se ofende, que você não gosta, é importante você dizer isso. Não gostei do que você falou, não fale, não repita. E quando isso se persiste, né, aí sim a gente classifica como bullying. O exercício número 8, vocês podem depois resolver em casa também. Só gostaria de destacar uma coisa com vocês. Essa expressão aqui, ó, sin embargo. Anotem ela, pessoal. Sin embargo é muito importante, normalmente aparece nos textos. Significa no entanto,
tá bom? Seguindo, ó. Aqui nós temos uma sopa de letras. Olha que legal! E aqui nós vamos a encontrar 10 palavras que usamos para descrever as pessoas, em seu caráter e em seu físico. Então depois, vocês vão procurar aqui, mas vejam que, olha que não é só uma simples sopa de letra. Você vai ter que procurar o que diz aqui? Os antônimos dessas palavras. Então, qual é o antônimo de alto? A gente já viu lá. Bajo, lembram? El antônimo de amable. Quem não é amable é o quê? Antipático. Esse é mais fácil, né? Já até achei de cara aqui, ó. Simpático. Corto. Lembram? Pelo corto e pelo divertido. Extrovertido. Grueso, né? O cara grosso. Lácio, pessoal, essa palavra é importante. É cabelo enrolado. Rubio, vocês já aprenderam, né? O que seria, entre aspas, o contrário de rubio? E valiente também. Então, todos os antônimos estão aqui nessa sopinha de letras. É muito importante esse vocabulário, pessoal. Número 10. Agora mira a imagem e usa algumas das palavras anteriores para descrever a esta chica. Bueno, esta chica es morena, tiene el pelo largo, el pelo liso, es muy sonridente, no es alta ni baja, no es gorda ni flaca, es muy bonita, tiene la piel negra, muy linda, me parece que es muy inteligente, muy divertida, tá? Então vocês podem aproveitar para usar também, principalmente o vocabulário mais diferente. Aí, eu sugiro que vocês façam as páginas 117, 118 e 119 para vocês treinarem tudo isso, tá? Então, essa sessão e no solo esto eu sugiro para que vocês façam em casa para treinar, tudo bem? Na sequência, pessoal, a gente tem ali a sessão manos a la obra, que vai tratar um pouquinho de gramática. Então, os pronombres complemento indireto. O que é isso? Então, assim, ó. No espanhol, a gente tem os pronomes usados de uma maneira muito efetiva, um pouco diferente do português. Por exemplo, em português a gente diz assim, ó, mande um abraço para o teu pai, aí você vai e fala assim, pai, o Guilherme mandou abraço, né? Como que o espanhol falaria isso? O espanhol falaria assim, o Guilherme lhe mandou um abraço. Então, esse lhe é o complemento indireto, tá? Como, por exemplo, aqui, ó. Se um companheiro te insulta delante de outras pessoas, le respondes ou não hace nada. Se não hace nada, les cuenta lo que ha passado ou não lhe dices nada a nadie. Então, vejam que essas palavras, esses pronomes aqui, lhe, les, te, eles são chamados complemento indireto, ou seja, eles têm a ver com as pessoas, tá? Outra coisa importantíssima, qual é a posição desses pronomes em relação aos verbos? Pessoal, eu vou até escrever aqui, ó. Eles sempre vêm antes dos verbos. Então, antes, tá? Não se esqueça. No português, os pronomes, eles também vêm antes dos verbos, sempre, com exceção de início de frase. Então, no português, nós não começamos frase com pronome. Em espanhol, podemos começar. Vejam aqui, ó. Le respondes? Então, no português não, mas no espanhol, sim. Tudo bem? Então, a posição desses pronomes é sempre antes dos verbos. Vejam aqui, vamos a completar este esquema com os pronombres que faltam. Então, em espanhol, os pronombres me, te, le, nos, os e les hacen referência e substituem personas, animais ou coisas que já hayan sido mencionado. A função é de complemento, tá? Por isso que ele tem esse nome. Vejam como que seria o uso disso. Olhem aqui. No português eu digo, você conta o que aconteceu para o professor ou para os seus pais ou para ninguém?
Tu les cuentas lo que ha passado ou no le dices. Outro exemplo. Disse para Sandra que ela não deve aceitar. Le dije a Sandra, então vejam, le é para ela. Então, em português, os complementos indiretos podem ser introduzidos na posição depois. No espanhol, sempre utilizamos antes. Então, isso é o que é de diferente. Relaciona as colunas segundo os pronombres. Vamos a praticar isso. Então, pensem comigo lá. A mim. Primeira pessoa. Qual que é o pronome da primeira pessoa? Seria me. Porém, não tem nenhuma frase com me. A única que não tem seria essa aqui. Al professor, pensa, é ele. Qual que é o pronome de ele? Me, te, le. Então, al professor, le tiene que apoiar. A ti, essa é fácil. Me, te, segunda pessoa. Te tratan bien. A mis hermanos e a mim. Pessoal, os meus irmãos e eu. Então, seria nós. Qual que é o pronome de nós? Nos. A los alumnos del segundo ano. Eles. Qual que é o pronome de eles? Les. Tá? Então, esse exercício 5 é muito bom para vocês entenderem os complementos diretos. O exercício 6 também é bastante interessante. Já temos um modelo, eu vou fazer um outro com vocês para vocês treinarem. Então, vejam lá. Pedimos ajuda a la profe. Então, esse a la se transformou em le. Então, que decimos a los companheiros? Bom, pessoal, se é a los companheiros, esse a los se transforma em les. Então, como é que fica a frase? Lembra que vem sempre antes? Então, que les decimos? Né? Então, aqui ficou meio ruim, mas é um E, tá? Les. Hacemos fotos a la escuela, pra escola, seria le. E os outros dois vocês fazem, mas é bem facinho. Para ti, qual desses aqui que é? Lembram? E para nós outros, qual desses aqui que são? Seguimos. Número 7. Com os amigos do blog da escola, Cecília escreve sobre um detalhe que ha tenido com sua melhor amiga. Pero le faltam os pronombres complemento. Então, esse vocês vão fazer sozinhos. Vocês vão usar o quê? Os que a gente acabou de ver lá. Me, te, le, nos e les. E vocês vão colocar aqui, lembrando, me é yo, tu é te, le é ele, ela ou usted, nos é nosotros, os é vosotros, eles, elas ou eles, les, ok? Número 9. Observe esta imagem e cria 4 frases que descrevam a tu companheiro e pergunta se está de acordo com o que escreviste. Claro que ao seu lado aí deve ter o quê? Uma lixeira, uma janela. Então, para você não surtar, né, e tentar dizer que, sei lá, que a tua caneta é engenhosa, é extrovertida, é bonita, então vamos evitar loucuras, né? Então, só para a gente treinar vocabulário, pessoal. Então, vejam aqui, ó. Romântico, carinhoso, optimista, tímido, criativo, despistado. Despistado é discreto, tá? Amável, rebelde, detalhista, benevolente, tierno. O que é uma pessoa terna? É uma pessoa que ela é quase que fraterna, então ela é muito bondosa. Divertido, fantasioso, ingenioso, né? Então, um cara que pensa, cria. Extrovertido, apaixonado, tenaz, né? Então, aquele cara que é inteligente, é perspicaz. Generoso, realista, bueno, sincero, inquieto, feliz, preparado, orgulhoso, acostumado. O que é uma pessoa acostumada? Então, seria uma pessoa assim, que ela é muito sossegada, tá? Emocionado, disponível, estar disponível, não ser disponível, tá? Vivo, o que é uma pessoa viva? Então, uma pessoa que é ligeira, rápida, esperta.
contento, honesto, ocupado, satisfeito e alegre. Tudo bem? Então, a gente vai usar esse vocabulário quando nós formos nos descrever. Como, por exemplo, Ignacio. E olha que legal, o apelido dele é Nacho. Hola, me llamo Ignacio, pero todos me llaman Nacho. Tengo 18 años, vivo en Venezuela, soy joven, alto, ni gordo ni delgado. Lembram, pessoal, do delgado, magro? De constitución fuerte, soy moreno, tengo el pelo liso y corto. Tengo los rasgos, circulem essa palavra aí, ó. Rasgos é traços, bastante marcados. Ojos negros, nariz recta e lábios gruesos. Puedo decir que soy sensato, sociable y divertido. Si quieren saber más sobre mim, escríbame a nacho@online.com. Pessoal, ano passado tive um problema com um pessoal que achou que era de verdade, escreveu para o menino e vieram reclamar comigo que o menino nunca respondeu. Então, pessoal, não existe esse e-mail, nem sei se o Nacho existe, né? Mas se ele existe, então não é esse o e-mail dele. Tente procurar ele lá no Instagram, pode ser que você encontre, tá bom? Uso de muy e mucho. Então, ó, a gente vai dizer lá, sou muito feliz, não sou muito alto. Quando que a gente usa um e outro? Então, ambas as palavras em espanhol servem para dizer muito, beleza? Mas quando que eu uso um e quando que eu uso outro? É muito fácil. Tentem perceber, ó. Sou muito feliz porque eu tenho muitos amigos. Sou muito extrovertida e me passo muito bem. Percebam as palavras que acompanham cada um. Estou muito triste, muitas vezes não tenho ganas de venir ao instituto. Eu, por exemplo, sou muito tímido, não me gusta hablar mucho. Então, tentem lembrar disso aqui, ó, tá? Então, veja comigo. Muy, nós vamos usar com adjetivos e advérbios. E mucho e todas as suas variantes nós vamos usar com substantivo. Então, não tem segredo. Algumas pessoas costumam guardar assim também, ó. Para quem estuda inglês, principalmente. Muy, nós usamos com uncountable. Ou seja, coisas que você não consegue contar. Por exemplo, você consegue contar quantas alegrias você tem? Quantas saudades? Eu tenho 3 saudades. Não, não existe isso, né? Então, aqui, uncountable, então, o que você não consegue contar é muy. E coisas que você consegue contar, ou seja, livros, camisetas, livros, amigos, você vai usar mucho e as suas variáveis. Alguns preferem guardar assim também, por exemplo, muy é invariável. Muy, mucho, muchas, muchas é variável. Aí, pessoal, o problema está aqui, ó, a exceção. Então, veja, muy com adjetivos e advérbios, mucho com substantivo. Só que aqui, ó, com essas palavras que são mejor, peor, maior, menor, que são adjetivos, antes, depois, más e menos, que são advérbios, nós vamos usar mucho. É uma regra, tem que usar, tá? Exercício 3, muito importante para usar muy e mucho. Vou fazer 2 com vocês. Rosa no tiene tiempo. Tiempo é um substantivo. Então, Rosa no tiene mucho tiempo. Por quê? Porque eu consigo contar o tempo. Ok? Muito, pouco, mais ou menos e tal. Coisas. Eu consigo contar? Consigo. Então, vamos pensando. A amiga dela é simpática. Simpática é um adjetivo. Então, ella es muy simpática. Porque eu não consigo contar, né? Tipo, nossa, ela é 3 simpática. Não tem como contar. Então, façam lá depois, estudem, dúvidas me perguntem. Para terminar, pessoal, um pouquinho de fonética e de ortografia. Bem importante, é a primeira vez, eu acho que eu faço isso numa videoaula, que é o som do R. Pessoal, é muito importante. Então vejam lá. Unidad 7, página 124. Manos a la obra.
fonética y ortografía. Actividad 1. Escucha con atención las palabras del cuadro. Rápido, risa, real, guerra, perro, correr, raro, rojo, ruta, carrera, arreglar, tierra, caro, careta, pera, Perú, arena. Tudo bem? Então vejam lá, ó. Rápido, risa, real, guerra, perro. Lembrem que perro é cachorro. Raro, rojo. Lembrem que rojo é vermelho. Ruta, carreira, arreglar é arrumar. Tierra. Aqui não é vibrante, ó. Caro, careta, pera, peru, arena. Tudo bem? Pratique na sua casa. Por fim, pessoal, deixo essas 3 últimas sessões para vocês fazerem, para treinarem tudo isso. É muito importante vocês fazerem. Então, aqui fala sobre uma sinopse. Aqui, sobre notícias que tem na internet sobre bullying. E, para quem gosta de cinema, para quem gosta de filme, filmes que tratam sobre isso. Ok? Não podia terminar essa aula sem falar de uma perda lamentável que nós tivemos semana passada, que foi o autor da Mafalda. Lembra da Mafalda? Que vive nas charges, nos PCS, nos vestibulares, nos Enems. Então nós perdemos o Quino no dia 30 de setembro. Ele nos deixou, né? E ficamos como a Mafalda, ficamos huérfanos, né? Lembrando que as charges do Quino são sempre críticas, fazem críticas sociais, críticas à educação, sempre questionando a Mafalda, né, todas as charges delas, ela é questionadora, então ficamos com essa herança, né, do Quino, e como diz aqui nessa charge, graças Quino. Ok, pessoal? Então, bons estudos para vocês, desejo uma excelente semana, estou à disposição para tirar dúvidas. Beijos, se cuidem, hasta la vista.